luta pela redução da jornada de trabalho e pelo fim da escala 6 por 1, que iniciou, foi retomada no Brasil em 2024, ela começa com a juventude. O movimento VAT, Vida Além do Trabalho, por mais que talvez não reivindique a identidade de juventude, partiu de um grito, de um anseio desses jovens, assim, né? E nos surpreendeu tanto dentro da academia, entre os próprios pesquisadores, mas também no movimento sindical e nos próprios movimentos de juventude, movimento estudantil. Primeiro por isso, por ter partido da juventude, que geralmente tem uma preocupação, um acento maior em temas ligados à educação do que necessariamente com demandas trabalhistas. E segundo, porque o questionamento da jornada de trabalho não figurava entre as principais demandas dos trabalhadores no último período, num período recente, né? E o que eu acho mais interessante desse processo é que, ao contrário do que falam, que a juventude é mais propensa a abraçar discursos de empreendedorismo, de flexibilidade da legislação trabalhista, o que a gente vê com essa juventude, então, que questiona a escala 6 por 1, é justamente uma juventude que está lutando por mais direitos e retomando uma pauta histórica da classe trabalhadora. Então, reconhecer esse mérito desses jovens que impulsionaram o fim da escala 6 por 1 e que hoje é uma das principais demandas da classe trabalhadora e da esquerda no Brasil. No nosso imaginário, quando a gente pensa na juventude, né, a gente acredita que esse jovem está dedicando mais tempo, né, ou com a totalidade do seu tempo ao estudo, à sua formação, assim, né? E mesmo aquele jovem que, né, talvez esteja conciliando entre trabalho e estudo, consegue ainda garantir um tempo maior ao ensino, assim, né? E que esse jovem, né, que trabalha, que precisa trabalhar, ele seria uma porcentagem muito, muito pequena, muito reduzida, assim, entre a parcela da juventude, né? Essa perspectiva em relação à juventude se deve a partir do que é a definição da juventude, que parte de uma realidade dos países centrais, assim, né? A gente considera que a juventude é uma categoria que ela é social, ela é histórica, então, portanto, nessa é uma definição biológica, e que justamente esse momento, né, de transição para a vida adulta, de experimentação, de afirmação de valores, né, o que esse jovem quer para si, né, como que ele se enxerga, mas que também, quando a gente considera disputa capital-trabalho, também é um momento de preparação para esse jovem atuar no mercado de trabalho, assim, né? Em síntese, então, a juventude é caracterizada por isso, assim, por ser esse período voltado ao estudo, à formação, à preparação, né? Só que quando a gente olha para a realidade do Brasil, né, ou para a realidade da América Latina como um todo, a gente vai ver que aqui a trajetória, a realidade dos nossos jovens é muito distinta, assim, né? Justamente porque a gente está considerando países de economia dependente. Então, aqui as condições de vida da juventude são outras, né? Então, aqui a gente tem uma entrada precoce no mercado de trabalho e a gente tem, então, uma juventude que não só trabalha, como trabalha muito, né? Então, é um mito no Brasil que o jovem esteja só estudando. E, por outro lado, também é um mito, isso que que a mídia tem retratado muito, que a juventude é marcada, então, por esse jovem nem, que não estaria nem estudando e nem trabalhando, assim, né? A Marielle Sforak, que é uma pesquisadora que, enfim, estudou muito a juventude, ela fala que ou a juventude é vista como um problema, ou ela é vista como aquela que vai nos salvar, assim, né? Mas então, qual é a realidade dessa juventude no Brasil, assim, né? Uma realidade que é muito dura, né? E é marcada por diferentes trajetórias. Quando a gente considera que esse jovem tem classe, tem gênero, tem raça, e a gente pode inserir até outros marcadores de desigualdade, como o território, por exemplo, né? Quando a gente analisa quem é esse jovem no Brasil, assim. E o que eu quero dizer com isso? É que a gente não tem só
a trajetória desse jovem que pôde estudar, né, que pôde entrar no mercado de trabalho somente pós-formado e que, inclusive, entrou no mercado de trabalho, né, a partir do que é a sua formação, do que é a profissão que ele escolheu, né. Na verdade, o jovem que só estuda, pegando alguns dados do IBGE de 2023, e considerando que juventude no Brasil, como está no nosso estatuto, é de 15 a 29 anos, o jovem que só estuda era de apenas 24% dos jovens brasileiros, né? E que esse jovem que estava trabalhando e efetivamente só trabalhando, assim, que estava ocupado, soma mais de 50%, né? Então, essa própria ideia também de conciliação entre trabalho e estudo, que muitas vezes a gente vê como ideal, né, para a juventude, né, porque afinal de contas está trabalhando, está estudando, ela também carrega uma rotina que é difícil de conciliar, né? Ainda mais se a gente considera que a gente tem esses jovens das grandes cidades brasileiras, que tem toda uma questão de demanda de transporte, de deslocamento, né? Então, sobra muito pouco, né, para descanso ou até mesmo para o estudo fora da sala de aula, assim, né? Então, a gente tem um número menor de jovens que estão trabalhando e estão estudando, em torno de 12%. E vejam, quando a gente considera essas diversas situações, assim, né? Esse jovem que está só estudando, ou só está trabalhando, ou que consegue conciliar, sobra muito pouco para, né, quem é esse jovem nem, afinal, né? O jovem nem é um pouco mais de 20%. Então, a gente tem, de fato, mais jovens que estão inseridos no mercado de trabalho, assim, né? E eu acho importante colocar até o questionamento que o Diese faz desse termo, assim, que é um termo muito difundido na mídia, né? Porque é um termo que deixa a impressão de que esse jovem não quer nada com nada, afinal de contas, parece que ele não quer nem estudar, nem quer trabalhar, né? Carrega aquela ideia de irresponsável, do jovem problema, como é a definição da Marielle Forac, né? E o Diese tem usado um termo que é do jovem sem, que é, na verdade, esse jovem que está sem condições de trabalhar e que está sem condições de estudar, assim, né? Mas que, em síntese, para nossa reflexão, o jovem no Brasil, ele trabalha e trabalha muito, né? E isso tem consequências para a vida, né, da juventude, assim, né? Se a gente for considerar o que é a primeira causa de abandono dos estudos, não é a única, mas é a primeira, é devido ao trabalho, assim, né? E dá para a gente colocar até em outros termos, né? Quando a gente fala que é devido ao trabalho, é por uma preocupação com a sua sobrevivência ou com a sobrevivência da sua própria família, assim, né? E a gente não está falando de poucos jovens que abandonaram os estudos porque precisavam trabalhar, né? Precisavam sobreviver, assim. De novo, também resgatando alguns dados do IBGE de 2023, a gente vai ter mais de 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que abandonaram os estudos sem a conclusão da educação básica, não foi sem a conclusão do ensino superior, né? Antes ainda, né? E aumenta especialmente a partir dessa faixa etária acima dos 18 anos, né? Aumenta o índice de abandono. E a maior, então, entre os jovens homens negros, mas chama atenção que quando a gente considera as jovens mulheres, ainda que no primeiro lugar também esteja o trabalho como motivo de abandono, em segundo lugar o abandono por gravidez, e em terceiro lugar também o abandono devido à preocupação, a necessidade de exercer tarefas domésticas, assim. E daí sim a gente vai ver um número maior de jovens mulheres negras, assim, né? Mas então, quando a gente considera toda essa realidade da juventude que é marcado pela dureza do trabalho, assim, né? Não à toa os jovens têm sido acometidos por mais questões de saúde mental, né? Porque também há essa relação entre as questões de saúde mental com as próprias condições de trabalho, assim. Então, é diante desse cenário, assim, que a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6 por 1, a gente diz que ela é uma necessidade urgente para a vida da juventude, né? A gente sabe que não vai resolver todos os problemas da juventude no mercado de trabalho,
mas é uma medida importantíssima para que, de fato, a juventude tenha o seu tempo mais dedicado ao estudo do que trabalho, que talvez somente ao estudo, que seria o ideal para nós, assim. Então, ter dedicado esse tempo de estudo, de preparação, de experimentação e de uma menor preocupação com a sua sobrevivência, né? Então, a gente garantir com que esse jovem pobre ou esse jovem da classe trabalhadora possa estudar também é uma luta e é um direito da juventude, assim, né? E considerando que a gente tem mais de 70% dos jovens que estão trabalhando numa carga horária de 40 horas ou mais, a redução da jornada de trabalho, né, se torna um imperativo necessário se a gente quiser que a juventude não tenha o seu tempo, né, de vida, o seu tempo de estudo roubado para o trabalho, e se a gente acredita que o jovem ele não deve ser resumido a isso, né, o seu trabalho e a sua exploração.